Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, tô aqui mais uma mini aula, né? Aula curta de 20 minutos, mais ou menos. Hoje a gente tá na oitava aula, na aula onde a gente vai estar falando sobre emoção e sentimento. Qual é a diferença? O que você sente? Como você sente que uma emoção toma conta de você ou um sentimento toma conta de você? Sim, porque são coisas diferentes que tomam conta. Atualmente a gente fala muito e todo mundo usa muito o emocional das pessoas, o emocional de nós seres humanos, porque o emocional é aquilo onde a gente pode simplesmente colocar um dedinho, é como que coloca ali a última gota e puf, o negócio explode. Então, esse é o emocional, tanto pode ser para um lado positivo quanto para um lado negativo. Por exemplo, sei lá, você começa a engolir uma série de coisas, negativas, uma série de coisas que não te fazem bem, pessoas que te tratam mal, pessoas que dizem coisas que não são legais, e você vai simplesmente engolindo isso, acolhendo isso. Chega um dado momento onde, como uma panela de pressão, você não aguenta mais aquilo que está sendo dito e isso explode em raiva, explode em ira. Isso é emoção. Você não tem controle. Emoção é algo onde alguém toca e você perde o controle. A emoção ela é utilizada para manter justamente para poder vender, por exemplo, num comercial, nas redes sociais. Todos aqueles que têm milhares, milhões, trilhões de seguidores é porque se utilizam da emoção. Então a pessoa fala no amor, naquele amor muitas vezes hipotético, naquele amor irracional, naquele amor que toma conta, aquele amor, por exemplo, que você reconhece como sendo tudo na vida, tipo assim, eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela. Esse amor, ele é criado em cima de emoção. Ele não é criado em cima de sentimento. Porque quando o outro faz algo ou decepciona ou faz algo que você não gosta, esse amor ele vai para um extremo oposto e ele vira ódio. Então ele não é amor verdadeiro, ele não é sentimento. Sentimento é algo genuíno, é algo que você sente a partir lá do fundo, a partir da profundeza. Você não fica transtornado por causa dele. Você observa, você é o observador e você sente, ele vem lá do profundo. Essas camadas externas, elas vão sendo limpas. O emocional, ele vai sendo limpo e você passa lá no profundo num genuíno sentimento. Então você passa para a sinceridade, para a verdade, simplesmente limpando todas as camadas do entorno. Entende que para você poder sentir, estar na pureza daquilo que é sentimento, essas camadas do entorno, o emocional precisa ser limpo. O emocional o que é? O emocional é a sua criança ferida, é aquilo que ficou cristalizado no entorno e que ficou
sendo como como um invólucro do sentimento real, do sentimento verdadeiro, do sentimento que permite você ir além, transmutar. No momento em que você consegue integrar essa retidão, onde você integra dentro de você, quando você conecta os pés no seu chão, se conecta à Mãe Terra, que vai além da sua mãe física, além da sua mãe que já também causou e colocou camadas e mais camadas de emoção em você. Quando você conecta com a mãe verdadeira, a mãe essência, a mãe divina, e você conecta com o seu ser central, o Pai Divino também, e você senta no trono, que é o seu coração, esse trono que é o sentir verdadeiro, o sentir puro. É lá que você pilota essa sua nave, corpo, a sua nave, ser humano que você é. E é a partir desse trono, quando você consegue perceber e ler através de um sentir puro, que você passa a ser realmente o piloto da sua vida, o dono da sua vida. Então, emoção não permite você ser dono da sua vida. Através da emoção, é o outro quem controla você, porque você é reação daquilo que o outro está provocando. Você consegue entender a diferença? Quando eu sou reação daquilo que o outro está fazendo, o que o outro faz, eu reajo a isso, eu estou trabalhando, eu estou sendo movido através do meu emocional. Eu estou na superfície. Eu estou nessa superfície. Vamos usar, por exemplo, o medo que o Covid provocou nos seres humanos. Então, no momento em que entra noticiário, a notícia vem de fora para dentro. Ela vem de fora para dentro. Aonde? Em qual camada ela começa a grudar? Ela tem várias camadas. A primeira camada emocional é o medo. O medo é a primeira camada lá da emoção. Então, quando eu paro na camada do medo, o que essa pandemia, que é algo que como humanidade nós vivemos e que é algo gigantesco, quando eu paro na camada do medo e congelo e cristalizo nessa camada do medo, o que acontece? Qual é a minha reação a isso para o mundo? Eu simplesmente jogo o medo de volta para o mundo. Então o mundo joga medo para mim e eu jogo medo de volta. E nós retroalimentamos esse medo. A maioria, uma grande parte das pessoas que morreu na pandemia, que morreu do Covid, morreu de medo. Medo. O que a gente vai falar? O que é as questões de pulmão? O que pulmão reflete? Covid é a respiração não acontecendo. Então vamos voltar. A respiração que não acontece. É um resfriado, uma gripe potencializada. Então eu passo a não respirar direito. O medo me faz segurar a respiração, não permite com que eu respire. Quando eu fico doente, quando eu começo a sentir os sintomas da gripe, esse vírus, ele começa a atacar o meu corpo tem duas reações. Uma reação é eu vou olhar para isso a partir da minha mente, a partir da minha compreensão, a partir do meu centro. Eu respiro isso, esse medo, eu percebo que
essa doença está provocando em mim e eu transmuto ela, ou eu paro de respirar e aperto mais e mais e fico com mais e mais medo e me encolho mais e mais medo e paro de respirar até a respiração parar por completo, que é de fato a morte que acontece. A morte acontece porque, óbvio, é a última expiração. Eu não tenho mais forças. Mas eu não tenho mais forças por quê? Porque de alguma forma essas pessoas, esses seres, eles não estão conscientes de que tudo pode ser transmutado, que tudo pode ser respirado. Uma gripe, por exemplo, ela é trauma de nascimento. Enquanto nós, seres humanos, temos gripe, é trauma de nascimento sendo limpo no nosso corpo. É isso que acontece. Nós estamos passando, como humanidade, nós estamos passando por um grande renascimento, um gigante renascimento. A gente está querendo ir para a nova era, a gente está cientes disso, a gente está cientes de que como humanidade a gente está passando para uma nova era. É claro que isso tem consequências no nosso físico. Então, essas guerras químicas que estão acontecendo, essas guerras viroses que estão acontecendo, elas estão mostrando isso. Agora, como com consciência a gente pode atravessar? Quando a gente pode sentir, sem que esse sentimento tenha reatividade, eu jogo de volta. Então, esse é apenas um dos exemplos dentro do que é ação e reação. As redes sociais, quando você está me assistindo aqui no Instagram, o Instagram ele está repleto de jogos emocionais, jogos onde todos que estão ali estão lidando com o seu emocional. A gente é invadido, você está ali passando, assistindo coisas que te interessam, observando pessoas que te interessam, assistindo lives que te interessam, assuntos que te interessam. Num dado momento, você passa o dedinho lá, quantos e quantos comerciais são invadivos, simplesmente invadem você. E a pessoa fala, você não pode mais viver sem isso, você é isso e aquilo. São formas de estar te pegando, te capturando pela emoção. Então, se a pessoa diz, você não pode viver sem isso, e você recebe isso, eu não posso mais viver sem isso. E eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. É uma reação. É ação e reação. Então, lembrando sempre, dentro das aulas, hoje a gente já está na 8ª aula, se você não assistiu as outras, eu sugiro que você assista. Então, a gente está falando de coisas positivas, coisas negativas. Não num sentido de isso ser bom ou ser ruim, mas também pode ser bom ou ruim se você ainda está vivendo a partir do emocional. Quando você vive a partir da camada externa, aqui quando você não penetrou lá no seu trono, nesse trono que é o coração, quando não é você que pilota o sentimento, você ainda é reação. E se você é reação, sim, são coisas positivas e são coisas negativas. Quando algo positivo, algo que faz você crescer, algo que faz você, de fato, ter ferramentas na sua mão, onde você passa a poder de verdade estar tomando esse lugar, né, de estar pilotando a sua vida, chega até você,
Você tá dando voz a coisas positivas? Legal, mas você também pode estar dando voz a coisas negativas, a coisas que derrubam você e que não tem efeito nenhum. Por exemplo, ontem eu estava olhando o Insta. Então, eu tenho 60 anos de idade e o Insta, ele capta pessoas pela idade. Então, aparecem coisas ali que eu não tenho nenhum interesse. Por exemplo, produtos que oferecem milagres de rejuvenescimento. A gente sabe que isso não existe, a gente sabe que isso não é verdade. A gente tem envelhecimento. Isso não tem remédio que faça fazer o oposto. A gente pode se cuidar. Isso eu faço. Me cuido. Como saudável, eu cuido a partir daquilo que eu sinto. Mas ontem apareceu na minha timeline uma atriz que tem a minha idade mais ou menos, eu não lembro o nome dela porque eu não sou muito boa nisso, mas a pessoa, a mulher que meio que gritou invadindo aquilo, você tá vendo essa atriz? Ela está acabada, ela já não tinha mais nenhuma profissão, ninguém mais chamava ela para atender, até que eu não olhei o resto, mas esse simples início falando para uma mulher de 60 anos que conecta com esse emocional que está cristalizado nela, que diz, que bate, que a idade acaba com ela, essa pessoa ela é capturada por essa frase, por esse ela está acabada. Então, meu Deus, imagina se a mulher já está se sentindo acabada, já está se sentindo mal. Essa é uma forma de talvez um milagre aconteça. No entanto, ela compra o produto que eu nem sei qual que era, que eu nem sei o que era, porque eu não olhei toda a propaganda. Ela compra o produto, ela usa o produto não faz o milagre que ela imagina que pudesse acontecer. Será que ela melhora ou piora ainda mais? Então, existem coisas, produtos que alimentam esse positivo e que te auxiliam a te sentar no trono do sentir verdadeiro. Então, o que é um sentir verdadeiro? Então, eu sou uma mulher, eu tenho tantos anos, eu sinto, eu gosto disso, eu fico bem quando isso acontece comigo, eu fico triste quando isso acontece comigo, eu fico muito triste quando eu vejo a reação de pessoas e eu fico triste quando eu vejo mulheres que caem numa cilada dessas. Eu fico triste, mas isso não acaba comigo. Isso não faz com que eu vá no meu emocional lá em cima ou lá embaixo, lá em cima ou lá embaixo. Isso permite eu surfar nas ondas de alegria, de tristeza, de raiva saudável, não emocional contaminado. Então, a raiva saudável, esse é um outro ponto bem importante da gente lembrar, a gente perceber a emoção. A raiva saudável, no momento em que eu libero tudo aquilo que está cristalizado no meu coração, tudo aquilo que cristalizou lá e que dói e que machuca, no momento em que eu libero através da raiva, tudo isso, não jogando, não atirando em cima de alguém, porque geralmente as pessoas sangram em cima de quem não as machucou. E
isso perpetua esse ciclo vicioso de emoções, de raivas e de sentimentos negativos, onde não se vai para um lugar de poder perceber o real sentir. No momento que eu sento no trono, mesmo eu sentindo raiva de verdade de algo, sim, porque existe raiva, porque eu sinto raiva, sim. Eu sinto raiva das situações políticas que acontecem. Como não sentir raiva do que acontece politicamente? É claro que eu sinto, mas isso não me tira do meu contentamento interno e do meu lugar onde eu sei discernir o que eu posso e o que eu não posso fazer, até onde vai a minha responsabilidade. Antes eu não conseguia discernir, antes de eu despertar e ocupar esse lugar, esse trono do coração, esse lugar onde eu sou piloto do meu sentimento, antes eu não conseguia discernir. Eu sofria junto, eu era o tempo todo envolvida, é quase como sugada pelo emocional do planeta. Então, eu vivia nessa superfície também, onde isso acontecia. Eu via um noticiário acontecendo, crianças lá na África passando fome, passando necessidade. Esse emocional me tomava de tal forma que eu era dragada. Eu sentia a dor daquelas crianças, eu sentia o sofrimento daquelas crianças e eu vivia isso junto. E aí eu pergunto, o que isso melhora? O que eu trazia com isso de melhora para o planeta? Nada. Eu alimentava o negativo, eu alimentava o emocional, eu alimentava o medo, eu alimentava a ira, eu alimentava os jogos de poder. Era isso que eu estava alimentando. No momento em que eu consegui sair disso, eu me coloquei, me centrei e eu olho o que aqui agora eu posso fazer para mudar, para melhorar a mim mesmo e a tudo no meu entorno. No momento em que eu me apoderei disso, que eu fico nesse lugar, é que eu começo a de verdade alimentar aquilo que faz sentido na minha vida. Então, eu alimento esse espaço, primeiro lugar a mim mesma, aquilo que me faz bem, porque é de dentro para fora, é desse trono. Então, onde eu me sinto bem. E isso é um treinamento que leva muito tempo. Queridos, queridas, eu posso afirmar que você não sabe o que te faz bem. Você não sabe porque você vive ainda na superfície. Então, você acredita que aquilo que te faz bem é aquilo que é imposto de fora, aquilo que imagina. Me faz bem ter um carro, me faz bem ter um apartamento, me faz bem ter, sabe, me faz bem aquilo que é colocado como meta, objetivo de comerciais que você assistiu desde a primeira infância. Isso é tão louco. As nossas memórias que estão lá desde a primeira infância. Aquilo que você viu desde lá, que tá nesse inconsciente, que eu também explico, já expliquei, que falei nas outras aulas, tá nesse cérebro, nessa parte límbica, nessa parte instintiva, reptiliana. Foi construído ali, foi semeado ali por anos e anos. E o primeiro lugar, o primeiro passo é entender que isso controla a minha vida. Então eu tenho
fantasias a respeito de como deveria ser. Eu não sei o que de verdade eu quero como seja, como eu gostaria, o que de verdade me faz bem. Então, primeiro lugar, vai limpando, vai tirando esses véus de ilusão. Quando fala de Maia, quando fala de ilusão, é disso. Quando falam do tal do empoderamento das mulheres, do tal do... Tudo isso continua sendo ilusão. Tudo isso continua sendo ilusão. O que é verdadeiro? O que é verdadeiro vai muito além de tudo isso. Vai muito além. Vai dentro desse espaço onde você chega lá no seu centro, onde a paz é real e o sentimento é real, onde não importa o que está acontecendo nessa superfície, porque lá dentro é verdadeiro. Então, claro que eu posso curtir aquilo que eu tenho. É claro que eu posso usufruir do prazer de uma alimentação saudável, gostosa. É claro que eu posso usufruir do prazer de dirigir um carro que é meu. É claro que eu posso usufruir de prazeres da matéria, mas sem colocar o poder nesse lugar. Sem colocar todo o poder, o mundo emocional, essa superfície. Quer dizer, eu vivo para isso, eu quero isso. Então, eu amo citar o Mestre Jesus Cristo. Então, eu adoro citar, eu vejo ele como um irmão mais velho meu. Eu sinto ele, toda vez que eu sinto, é como se eu estou abraçando e sendo acolhida por um irmão mais velho. Então, Jesus Cristo dizia, ele ensinou, olhai primeiro para o reino, para esse lugar, o reino, o coração, o reino do amor, o reino do sentimento. E todo o resto vos é acrescentado, todo o resto vos é dado. E isso é real, isso é verdadeiro. Quando você encontra esse lugar, você toma o trono do seu coração, você se apodera desse lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida que todo o resto de verdade lhes é dado. Porque não adianta você ter todo o resto, não adianta você ter muitas coisas materiais, você ser super bem resolvido materialmente e você não está apoderado do sentimento verdadeiro, do poder de poder sentir, do poder do sentir de verdade. Então, eu convido você a ocupar o trono do sentir. E eu tenho absoluta certeza de que você não vai se arrepender disso. Essas aulas, elas fazem parte, são aulas curtas, aulas apenas de 20 minutos mais ou menos, e fazem parte desse ciclo de aulas de preparação para o retiro de respiração consciente. Então, para você poder sentir, você precisa respirar. Se você não respira, você não sente. Você não consegue sentir sem respirar. Então, inspira. Permite o teu corpo sentir. Permite teu corpo entrar nesse lugar que é tão mágico, nessa super nave que é o nosso corpo físico. Permite explorar, porque quanto mais pessoas estiverem explorando,
estiverem sentindo, estiverem descobrindo, porque nós temos muito a descobrir, esse poderoso equipamento tecnológico que é o nosso corpo físico, mais nós seres humanos estaremos evoluindo de verdade. Então, por isso que eu tô aqui. Eu não precisaria estar aqui falando e passando isso, mas não adianta brincar num paraíso sozinha. Não adianta estar usufruindo esse universo do sentir isolado. Quanto mais a nossa família cósmica, as pessoas, os seres humanos, quanto mais despertos estiverem, mais leve esse sentir vai se tornar. Então, é por essa razão que eu tô aqui. Se você quiser saber mais sobre o retiro de respiração consciente que vai acontecer agora em abril, clica aí, coloca aí nos comentários, eu quero saber mais, eu quero fazer parte. Clica que a gente entra em contato com você. E, enfim, eu aguardo você e respira. Namastê.